Salve, salve galera, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Na verdade isso aqui é um corte da live pós-jogo. Eu vou assistir agora a coletiva de Carpini e vou comentando. Pra galera que sempre reclama, deixa o cara falar, isso aqui é um react. Então obviamente eu vou pausar, vou comentar, a gente vai seguir. Você que não é inscrito ainda, ó, aperta aqui no inscrever-se. A gente tem a meta agora de 68 mil até o próximo jogo, até quinta acho que dá, né? E claro, pra você que tá vendo na live, tamo junto, vamos lá, vamos ver o que Carpini tem a dizer após Vitória 2, Internacional 1. Um jogo que no modo geral o Vitória mereceu ganhar, como eu até já falei aqui com a galera do chat. Vamos lá, colocar a coletiva de Carpini, ajustar aqui no OBS, vamos lá, 1, 2, 3 e play. Carpini pós-jogo, Vitória 2, Internacional 1. Carpini, boa noite, parabéns aí pela vitória, acredito que você deve estar aliviado também por esse resultado positivo. Eu queria que você destacasse os pontos positivos dessa evolução que o Vitória vem tendo, principalmente desses 3 últimos jogos, né? E consagrando com a vitória hoje. Bom, boa noite. Claro que a gente fica feliz e aliviado. Era importante, né, para tirar o peso, a carga emocional que passava esses atletas com esse jejum que tanto nos incomodava. E vocês sabem que por mais que a gente tente aqui dessa parte tirar um pouco o peso, tirar a responsabilidade, não trazer toda essa sequência negativa, é inevitável, né? Então acho que eles mereciam muito. Acho, não tenho certeza, pelo compromisso, pelo comportamento que eles tiveram. Esses 3 últimos jogos, sem dúvida a gente enxerga uma evolução. Hoje um primeiro tempo onde o Vitória foi absoluto, né, com chance de ampliar ainda mais o placar, com gol anulado, né, com uma proposta bem definida. E tem que ver ainda se foi mal anulado, né? Mas eu concordo que o Vitória foi superior e poderia ter feito mais. O segundo tempo diferente, o segundo tempo praticamente todo Internacional. Aí são detalhes a serem ajustados, né? É importante levar em consideração essa sequência. Sentimos muito fisicamente as viagens, a logística, ficamos 7 dias fora, a volta de Caxias ela foi dura. Fisicamente foi nítido que os atletas sentiram um pouco, mas a entrega até o último minuto, eles foram premiados e coroados aí com esse gol no final. Então vale ressaltar um sistema defensivo mais sólido. A gente passa a criar aí... De fato, mais organizado e mais sólido, verdade. E não é porque tá com 3 volantes não, porque a gente tinha 3 volantes antes, e de fato. Alternativas, né, para ser um time um pouco mais volumoso ofensivamente. Isso é um processo, isso não é um passe de mágicas, não é de uma hora para outra. E essa melhora ela vem sendo gradativa. Da mesma maneira que a gente entende que as derrotas, nem tudo está errado, hoje eu acho que eles têm que desfrutar desse momento, amanhã página virada. A luta é grande ainda, agora no meio da semana um desafio tão grande quanto. Outro ponto a ressaltar, e aí eu conto muito com a colaboração de vocês, do nosso torcedor, o que faz muita parte também, o que faz muito, o que está muito dentro do nosso desafio, não só em relação à pontuação, o momento do Vitória, a evolução coletiva, é recuperar alguns atletas. E quando o torcedor ele não tem paciência com alguns atletas, eu entendo as chateações, eu tento entender, mas a partir do momento que a gente muda o ciclo, troca-se o comando, é uma nova página, uma nova história. Nos últimos 3 jogos, 9 pontos disputados, nós fizemos 5. São esses atletas que vão dar resposta. Se a cada jogo a gente vai a 1, 2, 3 e perder jogadores, como nós vamos chegar? Concordo e concordo muito. Não tinha necessidade de vaiar quem estava entrando, mesmo que eu concorde que quem estava entrando não tem condição nenhuma de jogar no Vitória, apesar de achar muito forte, né, falar que não tem condição, mas pra mim, Luiz Adriano e Eric Castilho não vão ajudar da forma que a gente precisa. Concordo com o Carpini nisso daí. Até o final da nossa competição. Então eu entendo a chateação, mas é o que nós temos. E eu tô feliz com esses atletas, porque quem tem que... Eu entendo a chateação. Mas eu tô feliz com os atletas. Eu entendo a galera vai a Luiz Adriano e Eric Castilho. Eu entendo perfeitamente. Eu tô vendo também. Mas eu tô feliz com os atletas. Ele é assim, ó. Dar uma resposta para eles mesmos, são eles, e para o nosso torcedor. São eles que vão conquistar as vitórias, são eles que vão conquistar os pontos. Então eu peço que vocês que formam opinião, tenham um pouco mais de paciência. É duro para um atleta, eu me coloco no lado de todos eles, já entrar em campo vaiado. Precisa... Mas quem forma opinião é contra isso, Carpini. A gente foi contra isso na transmissão, é contra isso aqui. Foi contra isso antes de você estar aqui. Porque isso aconteceu na Série B, a gente também foi contra. Não é bem por aí. Tentando vencer, precisando enfrentar um Internacional, que a mexida dele é Fabian Bustos, Bruno Henrique, Wesley, um time de milhões. É difícil. Então, o que fortalece o Vitória
os elos bem fortalecidos, vocês que formam opinião, diretoria, elenco, vestiário que está cada vez melhor, controlamos os problemas que nós tínhamos e o torcedor abraçou. Aí é 50, aí é debate de uma hora. Vestiário está cada vez melhor, controlamos os problemas que nós tínhamos de vestiário. Aí, meu irmão, vamos lá. Passando de novo do nosso lado, esquece o que passou. Esquece se faltou por parte do Carpini, se faltou por parte do Zé, do João. É uma nova história. Precisamos de todo mundo. É mais ou menos tempo. Ter problema de vestiário em qualquer lugar que não tá indo bem é normal. A questão é que ele externou, né? O Vitória perde com isso. Carpini, após o primeiro tempo bem consistente, como você falou, né? Total domínio, poderia ter ampliado até o resultado. E no segundo tempo, a estratégia, eu não sei se foi a estratégia montada que não deu certo ou se foram as mudanças do adversário. Que você falasse um pouquinho disso, o que é que não deu certo? Um pouco dos dois. O nosso banco... Aí, vamos lá. Aí fica a minha humilde crítica à montagem do elenco. Nosso time, quem entrou foi Eric Castilho, Luiz Adriano, Jamota ainda sem ritmo. No Inter, quem entrou, como ele mesmo falou, foi o Wesley, Bruno Henrique e Bustos. É realmente muito discrepante, irmão. Certo no início, principalmente do segundo tempo, quando o Inter subiu suas linhas, o Vitória teve que baixar um pouco suas linhas e tentou explorar um pouco os contra-ataques. Deu para enxergar isso. Sim. Eu queria que você falasse por que dessa mudança do primeiro para o segundo tempo, se foi realmente só as mudanças do Inter que atrapalharam. Eu acho que foram 2 pontos. As nossas mudanças não surtiram o efeito esperado e também as mudanças do adversário. Como eu falei aqui, a entrada do Bustos, do Wesley, do Bruno Henrique, são mudanças que elevam o nível ou pelo menos mantêm na mesma capacidade. As nossas são mudanças que também têm elevado o nível. Desde o jogo do Cuiabá, as nossas mexidas têm entrado bem. Tudo bem. Se eu tô criticando o tempo todo que ele é sincericida, quando ele tá falando isso daí, ele tá certo, a gente tá falando isso daí pra não perder o grupo. Então eu não vou cornetar. Apesar de que tá todo mundo vendo que... né? Mas aí ele não tá errado, não. Aí vocês podem criticar, mas ele não tá errado, não. Ele tem que defender o grupo dele mesmo. Aí ele tá certo. No meio de tanto sincericídio, aí ele tá certíssimo. Não que ele não esteja certo nos outros também, mas enfim, vamos lá. Comprometidas, ajudando. Hoje, talvez, em alguns aspectos, não funcionaram tão bem. E a culpa não é deles. Isso acontece, é do futebol. Eu acredito também a nossa sequência de jogos, ao desgaste físico e emocional. Era uma ideia trazer um pouquinho mais o Inter para o nosso campo para explorar os contra-ataques, porque nós não suportaríamos fazer 90 minutos como foi o primeiro, uma marcação mais alta, correndo para frente, mandando no jogo, criando situações com ultrapassagens, humanamente impossível, fisicamente não suportaríamos. E aí corre-se o risco de uma equipe como o Internacional, de um erro que nós tivemos, um contra-ataque e gol. É Série A. Então primeiro nós precisamos parar de perder, precisamos correr menos risco. Então não adianta que a gente achar que a gente vai vir aqui ganhar do Internacional, agora o Atlético Mineiro de qualquer jeito. De qualquer jeito a gente não ganha nem do Campeonato Baiano, com todo respeito, mas tem equipes inferiores. Se você for de qualquer jeito, você perde também. Futebol não tem mais ninguém bobo. Então nós precisamos ter essa paciência e encontrar esse equilíbrio. Aí a minha ideia, depois não era a dobra do PK e do Esteves, era uma outra situação que também não foge muito do que eu tenho, porque não tem outras opções. O banco vem elevando o nível, mas não tem outras opções, né? Pelo volume ofensivo que se criou daquele lado, né? Com a saída de 3, ele trouxe o Hugo para dentro, empurrou o Bustos na última linha, flutuou o Wesley, flutuou todo mundo por aquele lado e sobrecarregou o Esteves. Então ele precisava fazer uma dobra, o Esteves depois sente, talvez seja um problema muscular para a sequência. Aí preciso tirar o Esteves, que não era a ideia tirar o Esteves, não teria mexido naquela dobra. E alguns pontos que a gente espera um pouco mais. O Zé um pouco mais do desafogo, um pouco mais da profundidade. O Luiz é um cara que precisa que a bola passe. O Luiz não tem a mesma entrega do Alejandro, o Luiz não tem a mesma mobilidade do Zé Hugo, mas ele tem outros atributos que a gente também precisa usar o que ele tem de melhor, precisa entregar para nós. Aí ele foi bem, ele tá falando de característica, aí ele foi bem. Ele tá bem na coletiva, tá? Só pra deixar claro aqui, tô cornetando o Carpini não. Às vezes alguns sincericídios me preocupam, mas se ele tá no dia a dia no vestiário e tá falando isso, então eu vou parar de falar disso. Mas ele tá bem na coletiva. Precisa mais, ele sabe disso e nós estamos ajudando, potencializando, melhorando. E a gente precisa criar soluções para que a bola passe, para que a gente tire o melhor dele. Então acho que são situações que nós pensamos pelo primeiro momento, não perder. Parar de sofrer gols. Chat, me ajuda aí. Ele falou que esteve sentiu? Parar de ser um time muito exposto e desorganizado. Acho que, não me falha a memória aqui, tirando o lance do contra-ataque, que tomamos o gol,
Teve uma bola que o Zé salvou quase dentro do gol no segundo tempo. Primeiro tempo não lembro de nenhuma. Chutes de média distância. Primeiro tempo teve duas. Uma dentro da área que realmente foi pra cima e um chute de média distância que foi pra fora. E uma bola que alguém chuta dentro da área, desvia e vai pra escanteio. Mas realmente muito pouco, concordo com ele. Ou seja, uma equipe sólida. O Cuiabá não deu um chute no nosso gol. O Juventude jogando fora de casa lá, um jogo difícil de se jogar no Jacone. Fomos uma equipe também consistente. Daí é começar a caminhar, progredir, evoluir. Isso requer tempo, paciência. Carpini, você... Foi uma boa resposta. Foi uma boa resposta. Então, obrigado. O chat falou que ele falou que esteve realmente sentiu e que parece que é muscular. Mas foi uma boa resposta. Ele fala, mas alivia, sabe? Ele meio que dá real, mas não desfaz de ninguém. Eu tenho que me acostumar com isso que ele faz. Vamos lá. Ele deu Lepo para o próximo jogo, né? Levou o terceiro cartão amarelo. E como opção aí você tem o Raul Cáceres, né? Que é o único lateral que o Vitória tem nesse momento, ali lateral do lado direito. Eu queria que você falasse um pouco do Cáceres, como é que está o Cáceres nos trabalhos durante a semana, e queria também que você falasse sobre o Matheus Gonçalves, né? Você acabou de falar do Zé U, que é aquele jogador que o torcedor, quando entra no segundo tempo, os torcedores sempre criam uma expectativa, e o Matheus Gonçalves também era outro jogador que também, sempre quando entrava no decorrer das partidas, o torcedor criava grandes expectativas com o jogador. Surgiram alguns rumores, né, durante esses dias que o Matheus Gonçalves não faria mais parte do elenco do Vitória. Não faz mais parte. Eu nem vou citar o Matheus, porque ele já não está mais no nosso contexto. Direto, né? Eu tenho que reacostumar. Vamos lá. Acho que eu me acostumei. Não tô falando de bom ou ruim, não, gente. Pelo amor de Deus. Tô falando de característica. Eu sempre faço o react aqui do treinador e eu tenho que reacostumar, porque quando eu ia falar, olha, o Matheus realmente não faz mais parte aí, mas a gente espera que ele possa desempenhar o melhor em outras equipes. Claro, foi um cara, sem dúvida, muito importante e eu espero que ele possa aí vencer. O Carpini já para. Não faz mais parte. Eu tenho que reacostumar, vamos lá. Pronto, então eu queria que você falasse do Cáceres. Cáceres é um atleta que eu conheço pelo histórico, né? E vem de uma lesão, vem de um período já inativo dentro do clube. A ideia do jogo de Caxias é que ele pudesse estar junto conosco para ir tendo todos os processos de recuperação técnica. Então, até no jogo do Juventude ele não reunia condições para jogo. Mas como nós ficaríamos 5, 6 dias fora, eu já pensando no Lepo que vinha pendurado e corria o risco, com certeza até essa sequência de jogos que nós teríamos, com certeza ele estaria fora, não suportaria nem fisicamente, até porque o Lepo ainda vem jogando com alguns cuidados, com injeções, ainda não está 100% recuperado, vem no sacrifício e fez uma grande partida. Assim. Olha só, então Carpini falou algo que a gente não queria falar, mas já que ele falou é verdade. Já que ele falou, eu posso falar. Lepo jogou essa bola toda, foi bem contra o Juventude, foi bem hoje, no sacrifício. Eu não queria falar, mas já que ele falou, eu até comentei com o Paulo, eu falei, irmão, seu lateral tá no sacrifício, tá jogando essa bola. Se eu estiver mentindo, eu quero que Paulo chegue aqui no chat e diga se eu estou mentindo. Eu falei com o Paulo, deve ter print. Rapaz, irmão, tem umas 2 semanas que eu falei isso. Rapaz, irmão, seu lateral tá jogando machucado, velho. E tá jogando essa bola aí. Já que ele falou... Tá aí, se Paulo Analista estiver no chat, ele pode comprovar, porque tem aí print. Humilde falando com ele. Como tantos outros atletas. Então você vê o compromisso que esses caras têm com o Vitória. E agora chegou a vez do Raul ajudar. A ideia do Raul tá desde o início participando, indo nas relações, é justamente para entender o que eu estou pedindo. Os poucos períodos que nós pudéssemos, né, treinar lá em Caxias ou aqui que seja, que ele estivesse próximo de nós, porque a oportunidade ia chegar e chegou, e agora é a vez dele contribuir, ajudar. É um cara que eu confio muito, é um cara muito dedicado no seu dia a dia. Precisamos também ter paciência, porque nem sei quando foi a última partida dele, vai enfrentar um Atlético Mineiro aqui no Barradão, mas eu tenho certeza que com o nosso... Vai enfrentar. Vai jogar com o Cáceres, valeu. Nosso apoio com a nossa organização vai facilitar a entrada desses atletas. Então é isso que a gente entende. E outro ponto, até aproveitando o gancho da sua pergunta, que foi muito boa, a gente tem problemas agora também físicos para administrar. Nós vemos de uma sequência, né? O Mateuzinho extremamente desgastado, o Alejandro, o Lucas Esteves hoje saiu com incômodo, o Lepo fora.
Camutanga ali, alguns jogos, alguns treinos ele não participou por incômodo no joelho. Então a gente tem, e eu não tenho um zagueiro destro à disposição, só tenho o Reinaldo que é canhoto. Então nós temos diversos problemas para administrar. Por isso que nós não podemos perder mais ninguém. Por isso que o torcedor, vocês precisam ajudar o Vitória. A gente também precisa ajudar vocês a nos ajudar, né? É uma troca. Por isso que eu insisto muito nesse ponto. Em relação ao Matheus Gonçalves, também para concluir a pergunta, a gente tem feito alguns ajustes dentro do nosso ambiente. Vixe! Meu amigo! Vamos lá! Porra! Aqui o mais importante é a instituição. Não é a diretoria, não é o Carpini, não é quem saiu como comissão, não é quem está chegando. Jogadores é passageiro, é temporário. O Vitória que fica. O Vitória, a instituição, o torcedor. Isso eu concordo. Ninguém está acima desses pontos. Não que o Matheus se colocou acima disso, mas algumas situações onde eu vejo um compromisso dos atletas em entenderem o que está sendo passado e estão dispostos a ajudar a entregar tudo, eu prefiro ficar com quem entregue tudo. Então eu entendi que nesse momento o Matheus não seria de tamanha utilidade e talvez por não entender e não respeitar o processo, acho que nós priorizamos um bom ambiente. Talvez por não entender e não respeitar o processo, rapaz. Amanhã tem história de Matheus Gonçalves, com certeza absoluta. Um vestiário de respeito, de verdade, no olho no olho, saudável, e isso eu não abro mão. Não que o Matheus não tenha esses atributos, mas nós precisamos começar a tomar algumas decisões para que o mais importante e o todo, que é o mais importante para mim, seja preservado. Então o Matheus não faz mais parte do grupo do Vitória, está se desligando, que ele tenha muito sucesso. Não que o Matheus não tenha esses atributos, mas a gente está melhorando o ambiente. Rapaz, eu não tô acostumado. Vamos lá. Eu tô acostumado com essa sinceridade toda. Agora, vamos lá. Todo mundo tem direito de defesa. Eu quero ver o que o Gonçalves vai falar no História amanhã. Na trajetória dele, foi importante, ajudou o Vitória em alguns momentos, foi pago para ajudar e ajudou, ninguém deve nada para ninguém, e ele segue o caminho dele, vai ser muito feliz, não aqui no Vitória. Eu não tô acostumado, vamos lá. Carpini, boa noite. Parabéns por sua primeira vitória à frente do comando da equipe. Em relação às últimas escalações, você promoveu o Leonaldi no lugar do Caio Vinícius, que hoje, pelo menos na minha análise, ele foi bem, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Eu queria que você avaliasse a entrada desse atleta hoje. É um jogo... Galera, antes dele fazer essa avaliação, primeiro eu peço pra você tocar no gostei, hein? Porque não tô acostumado com essa sinceridade assim, não. Então, se você puder, toca aí no like, não esquece não, pra gente bater, se possível, 67.600 ainda hoje. Rapaz, é porque a forma que ele fala é bem enfática, né? Mas, repito, todo mundo tem direito à defesa. Eu quero ver o Gonçalves vai falar amanhã. Jogador de muita saúde física, né? Muita disposição. Entrou bem no Cuiabá, entrou bem contra o Juventude, vem pedindo passagem. E aí eu acho que cabe a mim ter o cuidado e o critério. Eu tento ser o mais justo possível, nem sempre eles vão concordar, mas eles precisam respeitar. E eles entenderem que cada momento é uma situação. Nós entendemos que para o Inter seria melhor a saúde física do Léo encurtar um pouquinho mais, é um cara que consegue mais dar desafogo do que o Caio. E tem um detalhe, é só metade da coletiva, tá? Com certeza tem mais aí. O Caio vem numa sequência de 2 jogos, seria o terceiro, e um ano anterior, onde ele praticamente não jogou pelos problemas de saúde. Então a gente tem que também administrar tudo isso, e o todo sempre é o mais importante. Quem reunir as melhores condições para cada jogo, dentro da ideia e da proposta que a gente tem para cada jogo, as melhores condições físicas, técnicas, médicas, clínicas, que seja, a gente vai tentar escolher a melhor maneira possível. E o Léo, assim como todos, fizeram uma grande partida, uma partida de muita concentração, de poucos erros. Então a gente continua ganhando opções, e é isso que o Vitória precisa para a gente continuar respirando, né? O Carpini foi muito bem nessa resposta de Leonaldo e Caio Vinícius. Caio não joga há muito tempo, seria o terceiro jogo seguido, etc. A gente entendeu que para estratégia jogo contra o Inter. Então eu não tô rebatendo o que ele falou, porque para mim, na posição que ele está, ele foi impecável. Agora quem tá falando sou eu. Léo jogou porque ele é mais jogador que Caio Vinícius. Valeu, falou, vamos continuar. Temos mais um desafio no meio da semana. Claro, que ele vai falar da estratégia, que o ritmo de jogo, para aquele momento era o ideal, só que em qualquer momento o Leonardo vai estar à frente de Caio Vinícius. Isso que tá falando sou eu. Vamos lá. Isso já ficou para trás, o Internacional já não serve para o meio da semana, a gente precisa evoluir, precisa ser melhor, e a gente vai trabalhar para isso.
Boa noite, Thiago. Vinícius, cantor rubro-negro. Alejandro, ele vinha sofrendo muitas críticas da torcida, né, nas algumas partidas, até pela questão de não Detalhe, Vinícius fez a pergunta por ele, tá? A gente não mandou não, mas foi uma boa pergunta. fazer gol. Mas hoje ele foi aplaudido e isso foi reconhecido pela torcida. E você insistiu nele nas últimas partidas. O que você pode falar um pouco sobre o Alejandro, a análise que você pode fazer sobre ele? Tenho torcido muito para ele fazer um gol. Não só porque eu quero vencer com o gol dele, mas para recuperar ele em definitivo. Acho que o que falta para o Alejandro é aquela expectativa, a ansiedade que o atacante, quando tem um jejum de gols, acaba atrapalhando. Acho que tudo que é demais atrapalha. Eu tenho conversado muito com ele desse equilíbrio. Calma que a situação do gol vai acontecer. Ele é um cara que tem capacidade de gols. E o que me fez insistir foi justamente não desistir de ninguém. Assim como eu peço para ele que a gente não desista dos outros. Ele é um cara muito comprometido, de muita saúde, marca zagueiro, marca volante, corre para trás, sustenta a bola, briga, faz tudo por a equipe. Agora ele precisa fazer por ele o gol, né? E nós precisamos ajudar a criar mais situações para que ele possa. Hoje fiquei muito feliz, ele foi lá, comemorou, a gente conversou rapidamente achando que o gol fosse ser validado, né? Até sobre um assunto que nós tivemos essa semana. Infelizmente não foi, mas que ele possa descansar e trabalhar. Pra mim, mal validado, mas vamos... mal invalidado. Deveria ter dado o gol. Aí ter equilíbrio emocional para poder continuar trabalhando, que vai sair o gol. Ele precisa, ele merece, é um cara muito trabalhador. Carpini, parabéns Foi bem mesmo, tá? Foi bem mesmo. pela vitória. Alguns jogos, dos 2 últimos jogos, né, Cuiabá e Juventude, eu mandei uma pergunta falando da questão da coragem, né, que eu achei que alguns jogos ficou faltando aquela coragem do time para arriscar alguma coisa a mais. E no Juventude a gente já viu um pouco mais dessa coragem e também no jogo de hoje nem se fala. E aí também voltando, eu perguntei a você sobre o psicológico. Você disse para a recuperação do psicológico. Você conseguiu controlar o psicológico desse pessoal. E só para emendar também, Léo Gamalho, você pretende ficar com o jogador? Bacana. Eu acho que o aspecto emocional é a mesma evolução coletiva, ela é gradativa, conforme os objetivos forem sendo alcançados. Eu convivi com uma pessoa que vocês conhecem bem, Evaristo de Macedo. Ele falava que primeiro o time quando perde muito, tem que desaprender a perder para depois começar a ganhar. E é mais ou menos isso. Eu acho que a gente, naquele momento, não é que faltou coragem, no meu ponto de vista. Eu optei em ser mais precavido, porque para reconquistar a confiança precisa parar de perder, parar de sofrer gols, parar de toda a bola que perde de contra-ataque estoura no nosso gol. Então a gente começar a entender de novo o jogo. Então foi um processo, a gente vem evoluindo nesses aspectos, nesses quesitos, e agora é uma construção para a gente poder ser melhor ainda. E como eu tenho falado sempre também, a gente tem estado muito atento às oportunidades de janela que o Vitória vai precisar. Tem jogadores saindo, claro que jogadores vão chegar, e para elevar o nível. E os que chegam vão ter que entrar nessa batida, nessa toada, nessa competitividade e buscar o seu espaço. Ninguém aqui tem cadeira cativa. O trabalho é constante, é diário, em prol do objetivo maior, que é salvar o ano do Vitória. Acho que essa é o que o torcedor tem que entender. A gente está, como eu citei na primeira pergunta, de 9 pontos nesses últimos 3 jogos que você citou, fizemos 5, mais de 50% de aproveitamento. Só que a gente tem um débito muito grande para trás. Então, um processo, uma recuperação, início ruim, a gente ainda vai pagar muito por esse... Não ironicamente, 50% hoje é o que precisa para escapar. Por esse começo, mas eu acredito muito no trabalho, no compromisso desses atletas, na aceitação, a maneira que a gente está se criando uma unidade, um respeito, e as coisas vão caminhar. E Léo Gamalho provavelmente deve estar também... Eu acredito que se desligando do clube. Não sei, não posso te falar com propriedade, isso é um assunto institucional, mas dentro daquilo que eu penso de características de jogo, a gente não pensa em aproveitá-lo nesse momento, até porque é um atleta que está no departamento médico. Eu acho que, se eu não me engano, desde a minha chegada pela segunda vez, então o Léo, poucas vezes ele teve em campo comigo. Apesar de eu conhecer o Léo, mas acho que dentro das ideias de jogo acaba ficando ali para o final da fila. Pode ser que isso mude ou não, a gente não tem uma decisão formada, até porque o atleta ainda não reúne condições para estar com o grupo. Mas no primeiro momento, não. Mas isso aí não é novidade para ninguém, né, gente? Alguém se surpreende com isso aí? Infelizmente, Léo Gamalho, característica para a Série A é complicado.
Ele falou que pode mudar, né? Vamos ver. Ele falou que no primeiro momento não via Matheus e Daniel juntos e de repente estavam os dois juntos. Mas eu acho que Léo não vai ser utilizado, não. Boa noite, Thiago. Cato, tudo bem? Alex Torres do BNews. Primeiramente, parabéns pela vitória, claro. Ainda trazendo um pouco sobre essa questão que você mencionou, alguns jogadores que devem permanecer no clube ou não, devem acabar deixando o clube. Existem muitas questões com relação ao Dudu, que é um jogador que sofreu uma lesão, depois teve uma virose. Existem alguns rumores referentes a uma possível saída ou não dele. Eu queria que você falasse um pouco pra gente, na verdade, como é que você enxerga hoje o Dudu dentro do elenco do Vitória e se existem alguma possibilidade dele acabar deixando o clube aí para essa janela de julho agora. Eu não consigo te falar muito em relação ao Dudu, porque ele realmente está com um problema físico, né? Nada demais, já deve estar voltando à transição. Alguns pontos que me desagradaram com o Dudu foram outras questões, não foi isso. Para meio entendedor, nenhuma palavra já é suficiente. E eu acredito muito em processos. A gente precisa respeitar os processos. Aqui a gente tem direitos e deveres. Então acho que fica nessa linha aí. Eu não acredito que nada que fuja disso dê certo. Pode dar certo esporádico, mas no médio, longo prazo a chance de dar errado é grande. Dudu é um grande jogador. E se ele vai ou não deixar o Vitória por questões de propostas, eu não sei te falar. E como eu te falei, é um assunto institucional, eu não tenho capacidade para falar disso. Hoje ele não reúne condições para nos ajudar, mas você vê... Hoje ele não reúne condições para nos ajudar. Como são as coisas, como a fila anda, né? Como o processo é muito rápido. São 3 jogos que pouco se fala do Dudu, né? Um cara tão importante, muito importante, e que se tivesse com condições em todos os... Eu vou até voltar na cara dele aqui. Eu não sou metáfora não, mas preste atenção na forma que ele fala. Importante, e que se tivesse com... Presta atenção, sério, presta atenção na forma que ele fala. Dudu é um grande jogador, e se ele vai ou não deixar o Vitória por questões de propostas, eu não sei te falar, e como eu te falei, é um assunto institucional, eu não tenho capacidade para falar disso. Hoje ele não reúne condições para nos ajudar. Não é isso não, mas quando ele falar que são 3 jogos que pouco se fala, olha a forma que ele fala. Mas você vê como são as coisas, como... Tô falando que ele tá errado não, tô falando que é um momento que ele é um pouco mais sincero. Não que ele não seja, mas vocês vão entender. Como a fila anda, observe. Como o processo é muito rápido. São 3 jogos que pouco se fala do Dudu, né? Um cara tão importante, muito importante, e que se tivesse com condições em todos os aspectos, né? A condição do foco, da parte física, do trabalho, nos ajudaria e muito, mas a gente precisa entender se é isso se a gente está aí na mesma página. Assim que o Dudu retornar desse problema que ele teve, tiver condições, a gente vai entender. E em questão à saída, eu não consigo te responder. Aí, como eu falei, é um assunto institucional. Ele falou que a fila anda rápido. Ele falou que Dudu no momento não errou em condições de jogo porque não está 100%. Brincadeiras à parte, é porque Dudu não está 100% de fato. Então quando o Carpini fala isso é porque realmente, né, até a segunda ordem ele falou que tem um problema físico, então de fato tem. Só que eu não sei, a forma com que ele falou de... Pouco se fala no Dudu, né? Tipo, ninguém é substituível. E eu acho que ele tá certo. Acho que o Vitória, independente do que esteja acontecendo, num primeiro momento, ainda precisa dar um jeito de contar com o Dudu, claro, com ele também, obviamente, fazendo tudo certo. Porque hoje não fez falta, mas no campeonato, vamos ser sinceros aqui. Hoje tá todo mundo falando que nossa trinca de volantes é essa de hoje. Concordo, com o Naldi, com o William, com o Luan, beleza. Só que o campeonato tem ainda 29 rodadas. É óbvio que alguém vai tomar amarelo aí, alguém vai tomar vermelho, alguém vai se machucar, alguém vai ficar de fora. Então você continua precisando de Dudu, talvez não nesse curto prazo, porque na quinta imaginou que vão continuar os 3 volantes, mas na quantidade de jogo que a gente tem, a gente vai precisar de Dudu em algum momento, então eu espero que tudo se resolva, sendo muito sincero com vocês. Thiago, parabéns pela primeira vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre o papel do William Oliveira, que é o artilheiro do Vitória, tem 3 gols. Ele falou que não reúne condições de foco? Ele falou isso, galera? Não reúne condições de foco? Eu vou até voltar o react depois, quando eu fizer o corte. E ali, aparentemente, ele está um pouco mais à frente. Ali ocupa uma nova posição.
Quando eu era com o Condé, ele era um pouco mais recuado e hoje em dia ele está um pouco mais à frente. E queria que você avaliasse também a trinca, né? Tanto o Santos, que hoje, para mim, fez uma bela partida ali quando teve fôlego, e também O chat tá falando que ele falou de foco de física. Aí aperta. o Leonaldo. Então, o William Oliveira fazendo o terceiro gol dele com a camisa do Vitória, e essa trinca de volantes aí, até suprindo ausências, como, por exemplo, do Rodrigo Andrade e do Dudu, que eram os da posição. Sim. Essa trinca, a ideia desse tripé era sustentar um pouco mais o nosso meio. O William é um cara que tem a capacidade de fazer esses 5, já fez isso em vários momentos da carreira. Eu acho que em poucos momentos ele fez esse corredor que ele está fazendo aqui, mas eu enxergo no William uma capacidade de pisar na área, né? Ele tem uma passada larga, ele é um cara muito técnico, e os dois gols que ele fez e as oportunidades que ele teve foi sempre vindo de trás e pisando a área. Ele, como um 5, é um cara que protege mais, inicia bem a jogada, e a gente acaba tirando um pouco isso dele. Eu enxerguei isso no Dudu até porque a gente tem que enxergar alternativas dentro do elenco, a gente tem que tentar ser um pouco criativo dentro daquilo que nós temos. Esse camisa 5 Luan é um cara que também fazia tempo que não tinha uma sequência, e a gente tem feito muitos vídeos para ele, para o Léo, para o cara que faz essa função, que ali é um cara que está sempre nos desencaixes, preenchendo espaço, é um cara que tem que ser perna rápida. Então acho que o Léo e o Luan, eles têm excedido até o limite físico para entregar aquilo que a gente espera, e eu não consigo ver o futebol de outra maneira. Eu acho que é esse nível de competitividade que a gente precisa ter, e a ideia dessa trinca foi justamente isso, foi, como eu falei no início, a gente começar a organizar a nossa parte defensiva para poder reconquistar a confiança, parar de tomar gols para reconquistar a confiança, sofrer menos, ter umas linhas um pouco mais compactas, e à medida que as coisas forem acontecendo, a gente estiver de novo à disposição, o Daniel, talvez o Mateuzinho como uma opção de corredor, como a gente fez no jogo do Juventude hoje, trazendo ele para dentro e colocando um cara de desafogo para também uma escapada de contra-ataque. Aí a gente fica um pouco mais exposto sem a bola, mas a gente consegue jogar um pouco mais, dentro das circunstâncias, da demanda do jogo. Acho que esse é o desafio, a gente entender cada momento da partida e ter as melhores escolhas. Nem sempre eu vou acertar, mas é aquilo que eu penso, né? Eu me preparo muito para essas decisões, e a gente tenta sempre encontrar alternativas para facilitar o jogo deles. O William Oliveira evoluiu ainda mais com o Carpini, tem que ser justo. Essa função que ele está fazendo, eu achei que ele não tinha condição de fazer, mas ele está fazendo bem. Boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse sobre o papel do Culebra no time, né? É um jogador que, no início, né, quando foi contratado, a torcida se criou uma expectativa, né, pelo jogo que ele fez contra o Flamengo na temporada passada, mas o torcedor percebe que o Culebra não consegue finalizar algumas jogadas como deveria. Eu quero saber, Thiago Carpini, como é que enxerga o trabalho do Culebra nessa equipe do Sport Clube Vitória? Bacana. Ele vem evoluindo como todos os outros atletas, no aspecto individual, coletivo. Vale ressaltar que eu acho que para nós termos uma opinião mais formada, não só a opinião do dia a dia, que o dia a dia é muito bom, um cara trabalhador, tem se mostrado disposto, principalmente aquilo que eu cobro nos comportamentos sem bola, que esse eu não abro mão, mas a gente levar em consideração que todos os jogos que ele entrou foi sempre 15, 20, 30 minutos, onde a gente já tinha baixado um pouco as linhas, onde fisicamente nosso time já estava um pouco mais para baixo, sempre em jogos de transição. Nós ainda não demos para ele a oportunidade de iniciar uma partida com... Graças a Deus. Foi mal, foi mais forte que eu. Todos os atletas ali fresco desde o primeiro minuto, né? Então eu acho que essas variações de movimentos, essas situações vão dar para ele mais condições de entregar aquilo que a gente espera dele, que chamou atenção nesse jogo. E o dia a dia, os treinos, ele tem mostrado isso, mas eu entendo que ele entra também sempre numa situação delicada, a gente tem que levar isso em consideração. É por isso que eu não desisto de ninguém, e assim que a gente tiver a oportunidade, nós vamos precisar. O Oswaldo é um atleta que tem uma idade elevada, está indo para o 3º jogo seguido. Se ele for a opção de iniciar o jogo durante a semana, é a 4ª partida. Daqui a pouco a gente exagera e corre risco de perdê-lo para a sequência. Então a gente tem que pensar em tudo isso. Eu acredito que no momento que ele puder iniciar a partida com o apoio do nosso torcedor, com a nossa paciência, ele possa entregar um pouco mais. Não. Ou muito mais daquilo que se espera dele. Carpini, você falou, né, que tudo é um processo, né, e que
quando você chegou, você preferiu adotar uma postura um pouco mais precavida. Mas desculpa, mas eu entendo ele falar isso, porque é o ponto que ele tem, Colibres é Hugo. Eu entendo ele falar isso até 10 de julho, mas por favor que ele não precise começar. Agora tem jogo contra o Atlético no meio da semana, que é tido por muitos como um dos melhores elencos do Brasil. A gente vai ver um Vitória mais precavido ou um Vitória mais parecido com o que foi no primeiro tempo contra o Internacional e no segundo tempo contra o Juventude? Obrigado. Obrigado. O Vitória é um pouco melhor, esse é o nosso desafio do que foi hoje. Sempre um pouco mais, sempre um pouco mais. O dia que as coisas não caminharem bem, tem dia que as coisas não acontecem, a gente tem que pelo menos manter o mesmo nível de apresentação e competitividade desses 3 últimos jogos. A responsabilidade do jogo, mesmo jogando em casa, é do Atlético, por todos esses fatores que você falou. É uma equipe que briga por título, Libertadores, um dos elencos mais caros e mais recheados do nosso país. A responsabilidade não é do Vitória. A responsabilidade nossa é com nós mesmos, com o nosso torcedor, de ser um pouco melhor do que foi o último jogo. Aí ele jogou todo pro Galo, eu gostei. Coletivo encerrado. Boa coletiva, se você está acompanhando isso daqui pelo corte da manhã, não esquece aí de tocar no gostei, tocar no inscrever-se aqui, 67.600, vamos lá, conto com vocês. E claro, agradecendo a galera do chat que tá aqui até agora. Tamo junto, tem muito vídeo hoje, tá? Um abraço.